E aí, pessoal, quem tem XPML na carteira, pode comentando aí. Eu tenho XPML. Eu também tenho XPML. Tá acontecendo com XPML, pessoal? Então vamos lá. XPML 11, nas últimas semanas, surgiu uma polêmica em relação ao fundo imobiliário. Então já tô trazendo ele aí com vocês. XPML, fundo imobiliário de shoppings. Um dos principais do IFIX da Bolsa aqui do Brasil. E é o maior de shopping, né? Então, em valor de mercado, em ativo dentro do portfólio, é o que tem mais... Volume de negociação também. É o maior, vocês podem ver que a cota hoje tá custando 96,34 e puxando aqui no gráfico mensal do topo que ele teve, que não é bem topo ali, né? Porque se você puxar em um ano ele tá caindo ainda mais, né? Mas enfim, ó. Mas eu vou falar que eu achei essa queda aí singela, comparado ao que tá acontecendo. Então vamos explicar pro pessoal. Então ele estava a 98,95 e teve uma queda aí de 2,64%. Então não foi nenhuma queda extremamente alarmante. Se você pega no último ano, ele estava sendo cotado a 109 e aí sim de 109 para 96, aí teve uma amassada maior, 12%, né, que para fundo imobiliário já é bastante. Mas é aquilo, né? Não foi só o XPML que caiu nesse período, não. Todos os fundos imobiliários aí, principalmente de tijolo, estão com essa queda mais acentuada mesmo. E pegando o próprio XPML 11, que há um ano atrás, 2 anos atrás, ele estava sendo negociado acima do seu valor patrimonial, atualmente ele está sendo negociado abaixo, e não é pouco abaixo não. É bastante abaixo mesmo, 0,82, o que isso significa na prática com vocês. Então, em patrimônio, somando aí todo o patrimônio que o fundo tem, a participação em todos os shoppings, então tem participação no shopping Cidade Jardim, tem participação no shopping lá da Paulista, como que é o nome do shopping? São Paulo. Cidade São Paulo. Tem participação em shopping mais popular também, qual que é o nome do Classe shopping? DE. Não sei se é o nome lá do outro shopping. Tem diversos shoppings aí, se puxar o portfólio. Somando a participação de todos os shoppings, o patrimônio do fundo é de 6,84 bilhões. Não, 6 bilhões 484 milhões, melhor. Então, de acordo com esse patrimônio, por cota, deveria o patrimônio custar, total, o patrimônio total, que não é que deveria custar, né? Que por cota que você tem, em patrimônio, você está levando R$ 117,21. Que é o valor justo, que é o valor justo do fundo imobiliário. Levando em conta o quanto custa o patrimônio que ele possui. Porém, você hoje não está pagando 117,21, e sim 96,34, ou seja, você está pagando menos do que o fundo imobiliário tem em patrimônio. E é por isso que o PVP está abaixo de 1, tá 0,82. E aí o que aconteceu com o XPML? Teve o relatório gerencial que mandam aí para os investidores ou qualquer pessoa que queira analisar ver no mês passado. E aí o que aconteceu? O cronograma de desembolsos e recebimentos do fundo. Então aqui vai mostrar o que o fundo tem que desembolsar, o que ele tem que pagar e ao mesmo tempo o que ele tem a receber. Mas na verdade não é somente a receber. Então, por exemplo, aqui vocês podem ver caixa e disponibilidades. Quanto que o fundo imobiliário tem em caixa? 651 milhões. Mas aí você olha o que ele tem de desembolsos que ele tem para pagar, vai somar. Aí o que ele tem para receber é mais 9 milhões. O que ele tem para pagar? 63 mais 630 mais 17 milhões. Então, somando esses três aqui e pegando o que ele tem, estaria negativo aí. Ele ficaria devendo 49 milhões. E aí, o próprio fundo, no relatório, ele já coloca aqui o que eles poderiam fazer, porque essa conta não está fechando. Então, isso não poderia estar acontecendo. E aí, a própria gestão do fundo dá algumas opções do que poderia acontecer. Então, tá aqui, ó, são constantemente avaliadas a possibilidade de alienações de ativos. Então, você vender ativos do fundo, as participações de alguns shoppings para conseguir pagar isso, para não ficar no negativo. Emissão de novas cotas, então o fundo imobiliário aumentar o número de cotas para mais pessoas comprarem e entrar dinheiro no caixa. Fazer a subscrição, né, que muitos conhecem, que aparece lá o código final 12, que você pode comprar. E aí tem securitização parcial ou total de parcelas futuras de pagamento de aquisições de ativos. Então vamos lá começar aqui pela alienação de ativos. Se o fundo imobiliário precisa vender algum ativo e precisa vender com certa velocidade, ainda não precisa ser tão rápido assim, mas o que acaba acontecendo? Quem está comprando é uma negociação. Se você vai vender, tem outra pessoa do outro lado querendo comprar. E aí, por exemplo, se você, vamos supor, pessoa física, para ficar fácil para todo mundo, tem um apartamento que outro apartamento no mesmo prédio foi vendido por 500 mil.
Então tá lá. Você sabe que, por exemplo, mês passado um apartamento igual ao seu no mesmo prédio foi vendido por 500 mil. Mas aí você precisa desse dinheiro pra ontem. Precisa pra já. Às vezes você não sabe que o seu apartamento do mesmo prédio demorou 6 meses pra vender, 9 Um meses, ano, um 2. ano. E aí você precisa do dinheiro pra já. Precisa logo, igual o XPML, vai precisar arcar com isso em breve. Então, a pessoa que está comprando, às vezes, pensa, ué, calma lá, se você tá tão desesperado pra vender, você precisa vender logo, precisa do dinheiro, então eu vou querer o quê na negociação? Pagar um pouco menos, isso pode não ser positivo pro fundo imobiliário. Ainda mais que por ser listado, pelo relatório gerencial tá disponível para todo mundo, todos os ativos estão disponíveis para a pessoa saber o que é, falar, não, XPML tá passando dificuldade, então eu vou forçar a negociação, não quer? Tchau, fica aí. Exato. Agora a opção de emitir novas cotas. Com o cenário atual, com o fundo imobiliário sendo negociado abaixo do valor patrimonial, não considero também como algo positivo. Então o fundo imobiliário quer emitir, quer crescer quando o mercado tá subindo, quando tá tudo positivo, não quando os fundos imobiliários estão sangrando. Então tem esses pontos. E outra coisa que agora foi o que muitas pessoas ficaram decepcionados, que falaram que foi falta de transparência da gestão, é o seguinte, que aqui no finalzinho, no rodapé tá falando, estão sendo considerados a posição de caixa dos fundos imobiliários acessórios ao XPMOLs e as posições líquidas de outros FIIs. O que acontece? Não é somente o caixa que eles estão considerando aqui, não é somente o dinheiro que tá lá, que pode arcar com os compromissos, e sim outros fundos imobiliários. E aí, muitas vezes, se você precisa vender esses outros fundos imobiliários que estão considerando como caixa aqui, pode ter um deságio, porque o mercado de fundos imobiliários não é um mercado tão líquido assim aqui no Brasil. Exato, então se eles estão considerando aí outros fundos imobiliários da mesma gestão, beleza, vamos ter que liquidar aqui para conseguir melhorar a situação da dívida. Vamos começar a liquidar mercado. Se vem uma demanda vendedora muito grande e não tem na contraparte outra demanda compradora subindo, o preço vai caindo, né? Normal. Exato. Então, o que acaba acontecendo? Muitos investidores acharam que isso foi uma falta de transparência da gestão. Aí eu não sei se realmente foi um erro da gestão, que eles poderiam ter exemplificado melhor, não ficou exatamente do jeito que as pessoas estavam esperando, ou se realmente foi uma falta de transparência. Mas aí o que acabou acontecendo? Que o mercado, às vezes, ele vai para um otimismo muito grande, então o fundo imobiliário está sendo negociado a 1,2, 1,25, o pessoal, não, que vai subir mais, sendo que você já está pagando mais do que o valor patrimonial. Da mesma forma, o pessoal começou a falar que por conta disso, não, já era, esquece, que o XPML pode quebrar, que vai dar ruim, que tá saindo da posição. O XPML é um fundo imobiliário que sim, agora no momento tá passando por esse problema, mas é um fundo imobiliário muito grande e que gera muito caixa. Então o que eu vejo é que ou eles vão acabar vendendo participação de algum imóvel, ou vão fazer uma nova emissão, que não é o mais positivo, mas vão sim conseguir arcar aí com o que eles estão devendo. Exato, vão resolver, pode trazer um problema aí no curto prazo. Acabou que eles tinham que ter se planejado melhor com relação ao fluxo de caixa para não passar por esse problema, né, René? Exatamente. Outro ponto que eu vejo que é importante é o seguinte: beleza, entendi que não é o melhor dos momentos, mas ao mesmo tempo o fundo imobiliário tá aí, tá sendo negociado de abaixo, será que ele pode cair mais? E poder cair mais ou subir, ninguém sabe, né? Se o mercado já precificou o pior dos cenários ou não, se acontece outra coisa, o fundo imobiliário pode cair mais. O ponto que eu vejo é o seguinte, que investidor de fundo imobiliário em específico olha pra caramba pro dividendo. Então, caso o XPML precise vender alguma participação de outro shopping e tenha um impacto no dividendo, pode ser que ele caia depois por conta desse impacto, né? Então tem essa questão também. Vamos ver aqui quanto dividendo o XPML tá pagando, ó. 2024 em outubro pagou 92 centavos, 92, 92. Aí agora 2025 92, 92. Tá pagando aí os 92 aí, nem teve nenhuma oscilação para baixo nesses últimos meses, mas o que eu vejo é isso. Se o dividendo cai, muitos investidores saem somente depois que cai, né? Porque só olha pro dividendo. Exato, e eu vejo que o fluxo de caixa para fundo imobiliário é importante por conta do próprio mecanismo que ele funciona. Então, eles precisam distribuir 95% dos lucros semestralmente. Então, não sobra muito caixa para eles conseguirem ir dando aquela arrumada na dívida, né? Então, Nesse ponto. A solução que acaba tendo seria ou emissão ou liquidação de algum ativo. Então, acaba sendo uma situação que não é o que o investidor gostaria de ver, mas que acaba passando aí na parte tanto de fundos imobiliários, então uma hora ou outra vai ter alguma dificuldade, vai ter algum problema. É realmente ficar atento, entender o que está acontecendo, abrir o relatório gerencial e conseguir entender o porquê aconteceu e quais são as possibilidades, né? Comenta aí, você tem o XPML na carteira ou não?
Mas eu vejo que é uma situação que não é bacana, mas não é de se desesperar, não, que vai quebrar o fundo. É um fundo que tem participação em muitos shoppings, que é bem diversificado. É um dos maiores, gera muito caixa. Então você pega o patrimônio aqui, 6,4 bilhões.